E aí, pessoal, estamos aqui de volta, né, no nosso canal Licitação e Gestão, e hoje eu resolvi falar sobre agente de contratação, né? E o que é agente de contratação, né? Será que tem algum menino por aí que pensa assim, nossa, quando eu crescer eu vou ser agente de contratação, né? Isso não existe, né? Então, é um cargo assim, né, que é muito relevante para a administração pública, né? E ele não existia até a edição da Lei 14.133, né? Antes a gente tinha outras figuras, né? E a gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui nesse vídeo, tá ok? Mas só depois da vinheta. Quando eu entrei na administração pública, né, ainda estava com a Lei 8.666, ainda não tinha 10.520, que era a lei do pregão, então a gente trabalhava em termos de comissão de licitação, né? Aí tinha o presidente da comissão e tinha mais dois colegas que faziam parte da comissão. E a gente respondia, na verdade, solidariamente, né? É assim que funcionava, pelos nossos atos. A não ser que um deles discordasse e tal, e aí ele registrava isso em ata. Mas isso aí nunca aconteceu comigo, né? A gente entrava num consenso. Nunca tivemos maiores problemas, a gente seguia a lei direitinho, não tinha problema nenhum, né? Depois veio a 10.520 de 2002. Essa lei, antes dela ser lei, ela veio como medida provisória, e eu tive um desafio, né? O meu primeiro pregão, eu fui o primeiro pregoeiro lá do órgão que eu trabalhava, e o meu primeiro pregão, quando eu abri a sessão, tinha 2 dias que a medida provisória tinha sido convertida em lei, né? Então eu tenho um pouquinho de historinha aí, né, para contar. E foi muito interessante, assim, a minha experiência, né? Foi bem bacana. E, assim, bom, aí eu era o pregoeiro, né? E tinha a comissão, né? Tinha uma equipe de apoio, esse era o termo, né? Então, a equipe de apoio, né, formada por servidores, normalmente são servidores mais de área técnica, para poder me dar um suporte em casos específicos. Então, questões de informática, ou outros tipos de objeto, né, assim, mais específico, um pouco mais complexo, eu precisaria de um suporte, um apoio para analisar até a documentação, às vezes, dependendo, né? O pregoeiro passou a ter responsabilidade sozinho, né? A equipe de apoio era só para prestar realmente um apoio, era assim que funcionava. Mas foi bacana, tive boas experiências, né? E, bom, aí as atribuições vieram disciplinadas, né? Nós tínhamos primeiro o decreto 3.555 de 2000, que ele regulamentava o pregão de uma forma geral. Depois veio o pregão eletrônico, né? E aí ele foi disciplinado pelo decreto 5.450 de 2005. E, por fim, né, antes dessa lei, da nova lei de licitações, nós tivemos ainda o decreto 10.024 de 2019. E quais são as atribuições do pregoeiro por esses regulamentos, né? Pelo decreto 5.450, eu trouxe aqui, né, o que estabelecia como prerrogativas do pregoeiro, e, obviamente, eu tenho uma cola aqui, não vou ficar decorando essas coisas, né? É muita coisa, é um rol um pouco extenso. Então, eu vou falar aqui para vocês quais são as atribuições, né? Então, coordenar o processo licitatório, receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração, conduzir a sessão pública na internet, verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, dirigir a etapa de lances, verificar e julgar as condições de habilitação, receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão, indicar o vencedor do certame, adjudicar o objeto quando não houver recurso. Esse é um ponto importante. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio, encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. No caso do outro decreto que veio em 2019, o 10.024,
essas atribuições não mudaram praticamente nada. A gente mudou um termo ou outro, tipo, trocou instrumento convocatório por edital, coisa parecida. A única novidade mesmo, assim, que salta aos olhos é uma das atribuições, né, que eu anotei aqui também, que é sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e de sua validade e sua validade jurídica, né? Está no artigo 17, inciso 6. Bom, então essas são as atribuições consagradas do pregoeiro, vamos deixar bem claro, do pregoeiro, nesses decretos aí, né? O 5.450 e o 10.024 de 2019. Lembrando, né? O 10.024 de 2019, ele revogou o 5.450 de 2005, tá ok? Então, pronto. E o que nós temos hoje? Bom, hoje nós estamos aguardando um regulamento para a administração pública federal sobre agente de contratação. E esse regulamento até hoje não chegou, né? E há uma promessa da SESC de que ele saia nos próximos dias. Então, ok? Isso está vindo, não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, né? Mas nós estamos aqui em outubro de 2022 e nós estamos aí nessa expectativa, tá ok? Eu acho que vai, como esperamos, né, e expectativa é de que seja um regulamento muito bem feito, assim como os demais que a SEGES tem trabalhado. Bom, então as atribuições devem vir depois, né? E o que tem na lei 14.133 de 2021? Ele fala do agente de contratação, ele já não fala, né, assim, explicitamente de pregoeiro, ele fala depois, né, no artigo 8º, no caput, ele já vem falando de agente de contratação, e no parágrafo 5º ele fala, no caso do pregão, né, o agente de contratação será chamado de pregoeiro, é isso, né? Então, quais são as atribuições que estão lá? Bom, seguindo o caput do artigo 8º, estão aqui as atribuições, né? Tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e conduzir operacionalmente a fase externa, inclusive realizando a negociação pós-resultado de julgamento da proposta. Bom, dessas atribuições todas, vocês podem ver que elas carregam uma boa dose de subjetividade, né, tem que ser regulamentado realmente, né? Carece de regulamento e isso está na lei, né? A lei reclama o regulamento. E, assim, o que a gente pode dizer daqui? A primeira observação que eu gostaria de fazer, né, que é sobre o quarto ponto, né, que ele fala que é conduzir o certame até a homologação, né? E aí que a gente tem que ficar atento num detalhezinho, né? Porque até a legislação anterior, que ainda está vigente, né, essa que é a verdade, hoje, né, em outubro de 2022, ainda está vigente, o pregoeiro, ele adjudica a licitação e a autoridade, né, superior a ele, né, normalmente o ordenador de despesa, ele que vai homologar, né? E se não houver recurso? Se houver recurso, aí a coisa muda de figura, né, e a autoridade superior ao pregoeiro é ele que vai adjudicar e homologar. Aqui não. Aqui na nova lei, a adjudicação e homologação será atribuição da autoridade competente em qualquer hipótese, seja com recurso, seja sem recurso. Está lá no artigo 71 da nova lei, né? Então, isso é fato. Mas o que vem antes, né? A adjudicação e homologação, né? Bom, antes de mais nada, primeiro a gente precisa saber o que é adjudicação e homologação, não é verdade? Então, vamos lá. A adjudicação é quando você coloca, né, o objeto do certame, da licitação, né? Ah, vou comprar papel, vou comprar, sei lá, tinta para impressora, vou comprar qualquer coisa. Ou vou contratar um serviço, né? Impermeabilização de edifício, por exemplo, pintura de edifício. Então, você vai colocar o objeto à disposição daquele licitante que venceu a licitação. É a formalidade, tá? E depois é a homologação, que é quando a autoridade superior está dizendo, na verdade, que todo o procedimento está em conformidade. É isso, foi tudo realizado dentro do que se esperava, né? Dentro das normas, das regras, dos princípios, né? E aí você pode, a partir daí, você pode partir para a efetiva contratação. Então,
Feitas esses parênteses, né, explicando o que é adjudicação e o que é homologação, agora nós podemos falar sobre a ordem, né? Então, historicamente, a gente fazia primeiro a adjudicação e depois a homologação, mesmo porque o pregoeiro fazia a adjudicação, né, assim, não tendo recurso, obviamente, e depois vinha a autoridade superior, né, homologando o certame. Aqui, se você seguir o artigo 40 e o 44 da nova instrução normativa, a 73, agora de 30 de setembro de 2022, quer dizer, está quentinha, acabou de sair do forno, né, que é essa que fala sobre os procedimentos em licitações de menor preço e maior desconto, julgamento de menor preço e maior desconto. Então, nesses casos, né, pela redação desses artigos, você vê que a adjudicação continua vindo antes, né, se você seguir ipsiliteris o que está escrito ali. Só que hoje, assim, na verdade, isso também não é tão relevante. Por quê? Porque é o mesmo agente que vai fazer tudo, então ele faz concomitante. Ele pode fazer um documento só adjudicando e homologando, né? Então, essa ordem hoje para nós é irrelevante, né? E só fazendo um parênteses aqui, já que a gente falou dessa nova instrução normativa, ela ainda não está vigente, né? Ela está em vacatio legis, então ele tem um período para você estudar ela e passar a utilizar. 1º de novembro, estamos aí, né? A gente tem que usar. Isso, obviamente, dentro da administração pública federal, né? Eu não sei como estão as outras administrações públicas, né? Nas outras esferas, estadual, municipal, distrital, no âmbito judiciário, se vai seguir o federal, se não vai, Ministério Público, Legislativo, então tudo isso tem que ser pensado, né? E aí, se você é servidor de estado, de município, né? Compartilha com a gente aí, coloca o seu normativo se você já tem, explica se você está tendo dificuldade em construir esse normativo, né? De repente, vale, se você não construiu, de repente vale até a pena você dar uma olhada na instrução normativa do executivo e avaliar se seria uma boa recepcionar, né? Ainda mais se você usa o Compras Gov, né? Aí realmente vale muito a pena. Então, você não emprega tanta energia nessa questão. Quem seria, então, o agente de contratação? O que ele faria, na verdade? Pelo que está na lei, né, nós temos aqui um posicionamento, né, do Renato Ribeiro Fenili, né, nós não somos parentes, deixo logo claro isso, né, nós somos amigos, mas não somos parentes, né, e a Andrea Asch, né, escreveram um livro em conjunto, e lá eles colocam 3 possibilidades, né, através do exame da redação da norma. Então, existem 3 possibilidades segundo esses autores. A primeira possibilidade é que o agente de contratação seria aquele responsável por operações tanto na fase preparatória da licitação, fase de planejamento operacional, tá? Quanto também na condução realmente do certame, tá? Então, essa aí é uma das possibilidades. O grande problema reside no fato de que nós temos julgados do TCU, né, alguns acordos, que reclamam da possibilidade do pregoeiro poder elaborar minuta digital. Então, segundo aquele órgão de controle, seria inviável, né? O pregoeiro não poderia elaborar minuta digital, né, seguindo a segregação de funções, tá ok? Para quem se interessar, eu vou falar aqui os números dos acordos, tá? É o acórdão TCU 1375 de 2015 plenário e 1278 de 2020 primeira Câmara. A segunda possibilidade de quem seria o agente de contratação seria aquela pessoa responsável por coordenar, de certa forma, os procedimentos de preparatórios da licitação e, ao mesmo tempo, conduzir o certame. Essa seria uma questão mais operacional. Tá? De certa forma, me parece o mais adequado, tá ok? Eu estou falando isso dentro do que eu vivenciei já como pregoeiro, né? Eu mesmo, várias vezes, eu avaliava e colegas vinham até mim e perguntavam uma coisa ou outra, porque eu tinha vivência do certame, né? E aí é uma soma de esforços dentro da administração pública.
né? Teve até uma vez, por exemplo, que o processo chegou para mim e a pesquisa de mercado não estava bem feita, né? Pesquisa de preço. E tinha um probleminha lá que era, o colega tinha feito pesquisa junto a 3 fornecedores e um deles ele colocou lá que era preço FOB, né? E vocês sabem o que é preço FOB? Bom, preço FOB, esse termo FOB, ele vem da economia, tá? Mais da parte de economia internacional. Ele é um que a gente chama de Incoterms. E eu já coloquei um post lá no meu Instagram falando sobre isso rapidamente, né, de forma muito breve. Mas o que aconteceu? Essa colega, eu vi, tive esse cuidado, né, de ver lá as propostas lá que formaram o nosso preço de referência. E aí eu vi que tinha isso que quer dizer o quê? Que o frete está fora, o frete não está embutido ali no preço. Então, para a gente, isso não é interessante, né? Não vai ajudar a gente a compor o nosso preço de referência. Eu chamei a colega, expliquei para ela a situação e ela confessou para mim. Ela falou: Olha, eu não sabia o que era isso. Eu imaginei que estava tudo dentro dos conformes, né? E eu falei assim: Não, tudo bem. Eu acho que todo mundo aqui é colega, a gente está aqui para se ajudar, né? Então eu devolvi o processo para ela e ela refez a pesquisa de preço. E aí ficou melhor, né? Ficou mais bem montada a estimativa de preço. Que estimativa de preço para quem faz sabe que dá trabalho, não é verdade? Bom, seguindo aqui. Então, essa segunda figura ele seria então o supervisor da fase preparatória e ainda seria o cara que tocasse o operacional lá do certame, não é isso? Então, isso aí já é uma prática dentro do MPF, tá? A gente já faz alguma coisa parecida com isso aí. E essa proposta vem de uma questão de alargamento das atribuições vindos da própria redação do artigo 8º. Então, pensou-se nessa possibilidade, tá? E a terceira possibilidade é o agente de contratação ser tão somente o operacional, né? Ele fica só no operacional do certame. Você publicou, né? Ele publica a licitação e conduz o certame a partir daí, né? Respondendo impugnações, pedidos de esclarecimentos, aí ele abre o certame e tal, e vê, tem a fase de lance, tem o julgamento, tem tudo, negociação, habilitação e assim por diante, né? Então, da onde que sai essa lógica dessa terceira possibilidade? Porque exatamente o parágrafo 5º, né, do artigo 8º diz assim, para todos os efeitos, né, o agente de contratação, em se fazendo, em se adotando a modalidade de pregão, ele será chamado de pregoeiro. Então, ele está se consagrando aqui esse termo pregoeiro, que a gente já usa largamente, já é muito utilizado. E então fica claro que o agente de contratação ele é tanto para pregão quanto para concorrência. Lembrando que o artigo 17 diz que o rito tanto do pregão quanto da concorrência são o mesmo. A única diferença é o agente de contratação, no caso do pregão, ele tem um nome específico que é pregoeiro. Só isso. Tá? O que mais que a gente tem para falar sobre o agente de contratação? O agente de contratação ele tem que ser obrigatoriamente servidor efetivo do quadro permanente da administração pública. Tá? Isso está lá no artigo 8º também. Veja que há uma diferençazinha aqui. Tá? No artigo 7º é dito que aqueles agentes públicos que estão envolvidos no processo de licitação preferencialmente deverão ser servidores do quadro permanente do órgão, ou seja, concursados. Né? É isso que a gente fala. Então, mas preferencialmente. No caso do agente de contratação, não. Ele obrigatoriamente deverá ser servidor do quadro efetivo do órgão. Né? Lembrando que essa regra, para municípios de até 20 mil habitantes, só vai valer após 6 anos da publicação da lei. Está lá no artigo 176. Não se esqueça desse detalhe. Tá? Por quê? Porque esses municípios não têm a mesma estrutura do que uma administração pública estadual, de que uma empresa pública maior, né? Ele não vai ter essa estrutura. Né? Outro dia, um tempo atrás, eu estava ouvindo o Marcos Nóbrega
que é conselheiro, né, do Tribunal de Contas, né, lá no Pernambuco, e ele falando que outro dia bateu um processo na mesa dele lá, que o município tinha 30 servidores, só tinha um do quadro efetivo, o resto era tudo comissionado. Então, quer dizer, esse cara aí, ele tem que ser o pregoeiro. Ele vai ter que ser agente de contratação, obrigatoriamente. Pode dar treinamento para ele, porque senão vai estar descumprindo a lei. Aí tem que ver se o município é de até 20 mil habitantes, né? Aí tem um fôlego aí. Se não, acabou, né? É, e aí, o que mais que temos de detalhes aqui? E aí tem a equipe de apoio, né? A equipe de apoio, tem que ser, pela legislação anterior, né? Ela tinha que ser, em sua maioria, composta por servidores do quadro efetivo, né? Então, assim, são três integrantes. Então, dois tinham que ser do quadro efetivo, obrigatoriamente. São a maioria, né? Então, é isso. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar aqui. Eu não sei se eu consegui esclarecer algumas dúvidas, né? Queria trazer esse tipo de informação. Eu acho que ela é relevante, ela é muito relevante, principalmente para você, que é servidor público, que pensa em assumir o cargo, que recebeu algum convite, ou que já assumiu e não sabe nem o que fazer, né? Quando eu assumi, foi complicado também. Eu não tinha treinamento, eu tive que me virar nos 30, né? Foi muito complicado, não foi fácil. E aí você vê que o treinamento, né? Você receber um treinamento de qualidade faz toda a diferença, né? Então é isso. Bom, aí eu peço para você, né, para deixar aí nos comentários, né, as suas aflições, o que vocês estão passando, né, o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem que eu fale mais sobre agente de contratação, sobre equipe de apoio, coloque suas dúvidas aí para poder, me ajude a fazer vídeos cada vez melhores para poder ajudar vocês, tá ok? Dá um like aí, se inscreva no canal, tá bom? É isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus.